Olá, tudo bem? Então vamos dar sequência à nossa leitura CACDística de economia. Vamos continuar com a economia brasileira, André Lara Rezende. E eu vou continuar com um debate historiográfico que faz parte do edital de História e Economia Brasileira, que é a controvérsia entre o Simonsen e o Gudin, ou Gudan. Gudin, melhor. Portuguesado. O controle da inflação e a estabilidade da moeda não são questões levantadas por Simonsen na controvérsia, mas por Gudin são consideradas condição para o desenvolvimento. A desconsideração de Simonsen e a ênfase de Gudin em relação às questões fiscais e aos problemas causados pela inflação parecem ter sido os traços genéticos transmitidos às duas correntes do pensamento econômico brasileiro. O nacional-desenvolvimentismo nunca considerou a inflação um problema sério. Pelo contrário, mais tarde chegou a ver na inflação um aliado do desenvolvimento, pois permitia a transferência de recursos do setor privado para o Estado, criando assim uma poupança forçada para o financiamento do investimento público. O equilíbrio fiscal e o controle da inflação, por sua vez, sempre estiveram no alto das prioridades dos tecnocratas liberais brasileiros. Em relação às causas da inflação, Gudin não deixa dúvidas quanto às suas convicções. Advém do excesso de moeda, advém do excesso de moeda, era professor de, ou melhor, uma das causas da inflação é o excesso de moeda, na opinião do Gudin. O Gudin era professor de disciplina de moeda e crédito na Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas. Ele havia publicado, veja só, em 1943, Princípios de Economia Monetária, e era leitor informado de textos sobre a matéria. Assim como todo o pensamento econômico à época, subscrevia a tese da proporcionalidade entre a quantidade de moeda e o nível de preço. Ao comentar que a economia estava superaquecida e inflacionada, Gudin afirma que se tratava de, abre aspas, um desequilíbrio entre dinheiro de mais e mercadoria de menos, fecha aspas. Até os anos 30, o Brasil ainda não tinha passado por um processo inflacionário renitente. A inflação era praticamente inexistente no Império. O ligeiro surto ocorrido nos primeiros anos da República foi debelado pelo governo Campos Salles. A Grande Depressão provocou um colapso no preço internacional do café e, apesar, melhor dizendo, da forte desvalorização do R$ 1.000, houve queda no nível geral de preços no Brasil entre 29 e 33. Só a partir da metade dessa década de 30 estabeleceu-se um processo inflacionário crônico que resistiu às inúmeras tentativas de controle, o que se transformou no principal problema econômico da segunda metade do século XX. Com a morte de Vargas, já no começo da segunda metade desse século XX, João Café Filho assume a presidência. Apesar de heterogêneo, seu ministério, que refletia a busca de uma composição de força, tinha um núcleo duro econômico marcadamente liberal e antivarguista. Para o Ministério da Fazenda, o escolhido foi Eugênio Gudin. O objetivo econômico do governo era o de implementar uma política econômico-financeira ortodoxa para controlar a inflação. A composição do time econômico não dava margem para dúvida. Com Gudin no comando, para a SUMOC, Superintendência da Moeda e do Crédito, o embrião de um banco central, foi Otávio Gouveia de Bulhões, profundo conhecedor de finanças públicas. Para o Banco do Brasil, Clemente Mariani, homem público e banqueiro experiente. Segundo Roberto Campos, jovem diplomata com formação de economista no exterior, que se juntou ao time como diretor do BNDES, tratava-se de um verdadeiro Dream Team. O prestígio de Gudin junto à comunidade financeira internacional era visto como crucial para a negociação bem-sucedida dos empréstimos externos necessárias para desafogar a situação cambial. A escolha de Bulhões e Mariani garantia a sintonia da equipe em relação aos seus objetivos. Ao retornar de viagem dos Estados Unidos, Gudin anunciou o pilar de sua política anti-inflacionária, a Instrução 108 da SUMOC.
As taxas de redesconto são relevadas e o recolhimento dos depósitos compulsórios do sistema bancário deixava de ser feito ao Banco do Brasil e passava a uma conta separada da SUMOC. A medida, vista como o primeiro passo rumo à criação do Banco Central, corretamente procurava reduzir a promiscuidade entre as funções de autoridade monetária e de banco comercial exercida pelo Banco do Brasil. Ao recolher o compulsório... Só um parênteses. Aqui está a discussão da autonomia do Banco Central. Aqui. Ao recolher o compulsório numa conta da SUMOC, o Banco do Brasil não teria, em princípio, como utilizá-lo para expansão do crédito concedido por sua carteira comercial. A Instrução 108 da SUMOC determinou que 50% da expansão dos depósitos bancários fossem recolhidos como compulsórios. O objetivo era claro, reduzir significativamente a expansão do crédito. Já fora do Ministério, em comentários sobre a revogação da instrução, Godin afirma que o crédito vinha crescendo a taxas muito superiores às da produção e que isso não podia continuar sob pena de sermos devorados por uma espiral inflacionária sem limites. O programa teve impacto imediato, com a expansão do crédito caindo para taxas inferiores a 1/10 das que vinham se expandindo no ano anterior. Com a inflação perto dos 20% ao ano e o crédito praticamente congelado, o resultado foi uma crise de liquidez, que já em novembro de 54 levou à liquidação de 2 bancos em São Paulo. A ameaça de uma corrida aos pequenos e médios bancos forçou a SUMOC a realizar operações de redesconto de emergência, que tiveram que ser renovadas em maio do ano seguinte. A crise de liquidez não ameaçava apenas os bancos, mas alastrava-se por toda a economia, com um expressivo aumento do número de falências e concordatas requeridas no Rio de Janeiro e em São Paulo já no primeiro semestre de 55. As consequências profundamente recessivas do Programa de Estabilização Monetária de Godin são evidentes. A queda de investimento privado era da ordem de 15%, do investimento do governo 8%, e a importação de bens de capital sofre uma queda de 25%. A gravidade da recessão e a crise bancária iminente levaram, no início de abril de 55, a uma mudança de rumos. O curto período de Godin e seu Dream Teams no comando da economia encerra-se quando, atendendo a uma pressão paulista, Café Filho substitui Clemente Mariani na presidência do Banco do Brasil. Godin resolve então acompanhar a Mariani e deixa a fazenda, substituído pelo banqueiro paulista José Maria Whittaker. Muito bem, agora a gente vai falar um pouco do que é o Godin hoje para o Brasil, do que é o Godin hoje para a literatura do século XXI. Godin foi o primeiro brasileiro com sólido conhecimento da teoria econômica. Foi um tecnocrata de primeira grandeza, não se dando aqui ao termo tecnocrata a conotação ligeiramente pejorativa que veio adquirir, mas sim o seu sentido original, o de um homem de governo, o de um homem público, com a formação e os conhecimentos técnicos compatíveis com os cânones do seu tempo. Infelizmente, ao menos até chegar ao ministério, Godin não havia sido capaz de superar também a ortodoxia vigente em relação à teoria monetária. Subscrevia integralmente a chamada teoria quantitativa da moeda, segundo a qual a inflação é um fenômeno monetário provocado pelo excesso de moeda e crédito. Homem arguto, intelectualmente curioso, Godin reviu suas convicções ao fracassar na tentativa de eliminar a inflação e estabilizar a moeda. Em seu livro Inflação, Crédito e Desenvolvimento, que é de 56, no ensaio intitulado Confusão entre a Causa e Efeito, ele faz uma lúcida crítica ao monetarismo acadêmico que ele defendia até integrar ao Ministério. Nas edições posteriores aos princípios de economia monetária, Godin retrocede a sua posição. Ele afirma que, apesar de ter se inclinado a concordar com os críticos do quantitativismo monetário, isso em princípios de economia monetária, após melhor refletir, ele concluiu que o chamado income approach, segundo o qual a inflação não era a função da quantidade de moeda, e sim da renda e da riqueza. Portanto, e aí que é importante você colocar na sua prova,
Mesmo tendo retrocedido em sua análise crítica, pode-se dizer que também em relação à teoria monetária, ao menos depois de sua passagem pelo Ministério da Fazenda, Goodin estava à frente de seu tempo. Nada mais atual nesse início do século XXI do que a percepção de que na raiz de um processo inflacionário está quase sempre um problema fiscal e que as políticas monetária e fiscal são mais interdependentes do que se pretendia. Esse é o debate da economia brasileira para a sua prova do CACD. Até o próximo vídeo.